Olá a todos, estamos de volta com mais uma aula do primeiro módulo da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos. E como vimos na aula anterior, para o desenvolvimento de produtos a partir de ideias, sejam elas inovadoras ou algo requerido pelo mercado, utiliza-se uma metodologia composta por fases, as fases primárias e as fases relacionadas ao ciclo de produção e consumo. Estas fases elas se complementam e resultam aí em um projeto que vai apresentar uma boa produtividade na fabricação, baixo custo e uma adequação aos requisitos pré-estabelecidos. Na aula de hoje, a gente vai tratar a respeito da otimização de projetos e vai ver algumas formas de simplificar um projeto, atendendo aos requisitos e ao mesmo tempo otimizando os custos. E aí a gente vai trazer algumas metodologias que são empregadas. A gente vai falar também a respeito do conceito e do emprego de confiabilidade em projetos e do seu impacto na apresentação dos projetos. Então vamos iniciar falando a respeito da otimização de projeto, que visa simplificar o sistema, simplificar o processo de fabricação, buscando aí reduzir custos, evitar retrabalhos e desenvolver métodos que reduzam aí a quantidade de elementos ou o grau de complexibilidade deles. Então a ideia é reduzir o máximo possível de elementos para evitar que eles possam, por exemplo, ser produzidos com defeitos e também reduzir os custos e facilitar o processo de fabricação, sem prejudicar o desempenho e também buscando atender os requisitos demandantes. Então, se alguém exigiu ter a fabricação desse produto, ele tem que atender aos requisitos dos demandantes. Juntamente com o conceito de otimização, vem também as questões ambientais. E elas têm servido de desafio para o desenvolvimento aí de processos que venham reduzir de forma significativa os impactos ambientais negativos no meio ambiente. E aí tem se buscado sistemas produtivos aí que promovam a reciclagem ou a reutilização de componentes, seja de forma parcial ou de forma integral. E aí também, de igual modo, tem a busca pelo desenvolvimento de materiais biodegradáveis. E essa busca tem se intensificado, principalmente na confecção de embalagens, que são aí as responsáveis por boa parte da geração de resíduos sólidos na natureza. E como já dito em aulas anteriores, a gente já falou isso, as empresas elas têm buscado cada vez mais atender aos requisitos da norma ISO 14001, que trata aí a respeito do sistema de gestão ambiental, e muitas delas, essas empresas, elas já têm adquirido o selo verde, que promove aí uma melhor aparência da empresa no mercado, já que esses sistemas eles procuram reduzir os impactos ambientais negativos, e isso torna a empresa mais interessante no mercado. Então, para a otimização do projeto, existem algumas metodologias que permitem aí conduzir os procedimentos para desenvolvimento em função de algumas diretrizes já pré-estabelecidas. E elas vão orientar aí no andamento do projeto. Esse termo, Design for, e aí tem um X, no caso, então esse termo é em inglês, um projeto para algo. Então, as metodologias, elas vão sempre ter o DF, que é o projeto para algo, e esse X aí ele vai ser a metodologia representada. E aí a gente também vai observar que todas as metodologias, elas vão se complementar. No caso, por exemplo, do DFM, o X aí foi substituído pelo M, que é a manufatura. Lembrando sempre que isso aí está em inglês. Então, no projeto para manufatura, a gente vai ver que ele tem como objetivo relacionar os componentes com o processo de manufatura. E aí vai direcionar um conjunto aí de soluções
que vai priorizar a melhoria no processo de fabricação. O processo de manufatura, o projeto para a manufatura, ele vai ser voltado para a busca de melhorias no processo de fabricação. Já o projeto para montagem, ele vai correlacionar os componentes do sistema, né, para facilitar a montagem do produto. E aí o que é que vai procurar? Vai buscar promover uma intercambiabilidade de maneira mais eficiente. Ou seja, ela vai facilitar a substituição, né, de um componente se houver alguma necessidade. Então a busca, né, aí no projeto para montagem é facilitar e promover essa intercambiabilidade, que é, né, no caso, como eu falei, a substituição de algum componente se houver alguma necessidade. O projeto para a qualidade, FQ, ele vai ter que ter como objetivo aí o gerenciamento do processo do controle de fatores que vão garantir a qualidade do produto. E a gente vai ver mais na frente, em outro módulo da disciplina, algumas ferramentas utilizadas para essa metodologia. O projeto para reciclagem, ele vai orientar aí a seleção de materiais para os componentes que facilitem o processo de reciclagem. E aí, nesse caso, né, o conhecimento de materiais ele é fundamental, saber quais os materiais empregados possam ser reciclados. O projeto para o meio ambiente vai buscar aí a redução dos impactos ambientais negativos. E o projeto aí para o ciclo de vida, e aí ele baseado aí nos custos e nas incertezas, ele vai ter como objetivo fornecer os parâmetros de processo, as especificações do produto e o seu tempo de vida útil. O projeto para o controle dimensional, ele vai ter como objetivo aí reconhecer e gerenciar o controle dimensional tanto durante o projeto como durante a manufatura e também durante a montagem. Vê que todos eles estão aí relacionados, todos eles se complementam. E o projeto para serviço, ele vai ter como objetivo evitar conflitos, né, entre os diferentes serviços que possam ser executados pelo produto. Então deve-se aí buscar adequar, né, ele para a operação, a manutenção e um fácil acesso. Então aí na imagem, né, a gente pode ver o projeto para a montagem e o projeto para a manufatura. Lembrando sempre, né, que essas metodologias elas estão aí para simplificar o processo, que é o objetivo da otimização do projeto, né? Então, sempre aí buscando, né, descartar componentes desnecessários, que venham apenas aí, no caso, até encarecer o produto, mas sempre lembrando que essa redução de componentes ela não pode interferir na funcionalidade do produto, nas especificações, naquilo que já foi pré-estabelecido. Então, aí, por exemplo, no projeto para montagem, no projeto para manufatura, pode-se observar, por exemplo, no caso do projeto para montagem, que inicialmente se tem um conceito do projeto, a ideia do projeto, e aí eu vou pensar na sua montagem. E aí surgem, né, nesse caso, algumas sugestões aí para simplificar a estrutura do produto. E aí eu penso, se eu tiver alguma ideia para simplificar, volto para o conceito do projeto, modifico, e aí eu retorno. Se tiver mais alguma ideia, modifica novamente o conceito do projeto. Lembrando que para esse caso, vai ser necessário um conhecimento de materiais, dos materiais para a montagem do produto e os processos também de fabricação. Então, já com esse conceito do projeto, com essa ideia, sabendo a forma como eu vou montar o produto, parto para o detalhamento do projeto, que está relacionado à sua manufatura, à sua fabricação. E aí eu faço o projeto para a manufatura. E aí eu vou buscar simplificar o projeto, simplificar o processamento desse produto. E aí, tendo essas ideias, né, chegando na maior simplificação possível do processamento, faz-se um protótipo do produto, valida, se tiver tudo ok, parte para a produção.
E aí tem algumas diretrizes a serem seguidas, né, no projeto para a manufatura. São diretrizes que vão aí auxiliar na hora da produção desse projeto, né? Então eu tenho que segui-las na hora da produção do projeto para a manufatura. A primeira delas, já bem clara, a redução, né, a busca pela redução do número de componentes. Isso já aí para evitar, como eu falei, né, a produção aí de componentes com defeitos, com erros na montagem, reduzir os custos. A busca pela produção de componentes e materiais padronizados, que vão facilitar também no processo de montagem, evitar aí, por exemplo, produtos que sejam feitos de formas diferentes, aí vai causar um retrabalho. A seleção do processo de fabricação mais adequado, né, buscando aí os processos de acordo com os materiais, né, pensando aí, sabendo qual material vai ser utilizado, buscar o processo de fabricação mais adequado. Utilizar, né, os conceitos de manutenabilidade, manufaturabilidade e a acessibilidade dos processos, né, saber quais são os processos que eu tenho na empresa. E aí, se eu, né, sabendo já, conhecendo os equipamentos que eu tenho na empresa, saber qual o processo que eu vou utilizar para a produção daquele produto. Na manutenabilidade, né, pensar no processo de manutenção a ser utilizado. Aí também facilitar a verificação dos produtos e seus componentes. Evitar tolerâncias estreitas, né, além da capacidade do processo de fabricação, né? Isso daí também até para evitar na hora da montagem, né, que ocorra ou uma folga, né, no produto, ou então uma interferência muito alta, né, de forma que o produto ele não vem encaixar no outro, um componente não vem encaixar em outro. Projetar com robustez, né, para compensar aí as incertezas, no caso aí, né, evitar um desbaste muito elevado, para evitar que venha perder algum componente do produto. Projetar de acordo com o volume esperado, né? Então, se o produto ele vai ter um volume de 10 metros quadrados, então projetar de acordo, né, com esse volume esperado. Essas são algumas das diretrizes para a produção, né, para o projeto, para a manufatura. Algumas diretrizes a serem seguidas. Aqui na imagem, então, a gente pode ver que para diferentes processos de fabricação, como eu falei, né, a gente deve projetar de acordo, né, com o processo de fabricação mais fácil, procurar o mais fácil, mais adequado. E para diferentes processos de fabricação, como por exemplo aí o de fundição, metalurgia do pó, forjamento, soldagem, fresamento, dobramento, a partir do conceito original, que aí você vai obter por meio de um desenho, né, no CAD, nas fases primárias do projeto, como a gente já viu ali nas fases primárias do projeto. Então você vê, né, nós estamos no planejamento da produção, né, agora. E aí a gente vai obter para cada um desses processos de fabricação, diferentes geometrias, de acordo com cada processo. No projeto para a montagem, né, algumas vantagens obtidas realizando esse projeto são, por exemplo, aí, simplificação dos processos de montagem, né? E sempre lembrando, né, esse projeto para montagem, ele tem como objetivo simplificar a estrutura do produto, né, para reduzir, como eu já falei, os custos, né, direcionando aí esse produto a um menor número de peças, e vai promover também uma união mais eficiente e vai melhorar, claro, né, e a qualidade, né, do produto. Então,
como eu já falei, algumas das vantagens são simplificar, né, os processos de montagem, reduzir aí o número de operações de manipulação, então não vai precisar, por exemplo, de muitas pessoas na linha de montagem para poder manipular esse produto. Isso também vai melhorar a qualidade. Então eu reduzo o número, né? Eu simplifico aí os processos, né, de montagem, não vou precisar de muitas pessoas para poder também realizar essa montagem, essa manipulação. Uma maior padronização dos produtos, né? Vai ter essa possibilidade de melhorar essa padronização, já que eu não vou ter tantos componentes para unir. Aí um menor número de passes e ajustes de processamento, né? E se eu tiver um menor número de passes, eu vou também reduzir os erros. Uma menor quantidade de pontos e superfícies de encaixe, e redução dos problemas de tolerância. Então, nesse caso, não vou ter aí tanta folga, tanta interferência nos componentes do produto. E também a redução de problemas relacionados à variação dimensional, né? Os produtos, eles não vão, o produto não vai ter tantos componentes, então não vai ter tanta variação dimensional, né? Sempre a gente sabe que a peça produzida, ela vai ter uma variação. Se eu reduzo o número de peças, reduzo também a variação que vai haver nas dimensões do produto. Em relação à confiabilidade no projeto, né, a confiabilidade, ela é o atributo que está relacionado aí ao desempenho eficiente do projeto e também a segurança em relação à execução de funções dentro das especificações e dos períodos pré-definidos. Pode também a confiabilidade ela ser utilizada para medir o desempenho dos produtos, dos equipamentos e dos processos. A gente vai falar um pouco mais na frente a respeito disso. O objetivo do estudo da confiabilidade é minimizar aí prejuízos econômicos, reduzir os custos e, para tanto, a gente deve avaliar as interações das quais a confiabilidade resulta, como as interações entre diferentes sistemas, incluindo não somente a parte física, mas também as pessoas, os softwares e a parte logística. A confiabilidade ela vai estar relacionada à sua disponibilidade. Disponibilidade ela é o intervalo de tempo em que o sistema ele vai estar operando e de forma confiável. E vai depender, né, aí a disponibilidade de alguns fatores que a princípio eles podem parecer qualitativos, mas aí a gente pode obter um valor para a disponibilidade utilizando aí estatística e probabilidade. Então, como a gente pode observar aí na imagem, a disponibilidade ela depende não somente da confiabilidade, mas também da mantenabilidade e do suporte à manutenção. A mantenabilidade está relacionada ao tempo em que um processo ele permanece em operação com o menor custo possível, sem necessidade de manutenção. E se for necessário, o suporte e a manutenção ele tem que ser o mais rápido possível, já que quanto menos tempo o sistema ele permanecer parado em manutenção, mais tempo ele vai estar disponível em operação. E aí mais à frente a gente vai falar de algumas formas de manter o sistema em operação de forma otimizada, e aí a gente vai trazer o conceito de manutenção produtiva total. Então a disponibilidade ela pode ser calculada através aí dessa equação, onde a disponibilidade ela vai ser igual ao tempo médio entre falhas dividido pela soma do tempo médio entre falhas e o tempo médio para a primeira falha.
Então esse MTBF aí, né, o termo também em inglês, ele é o tempo médio entre falhas. Normalmente ele é expresso em horas. E quanto mais ele for elevado, já que ele está aí no numerador, mais confiável é o produto avaliado, porque maior vai ser a sua disponibilidade. Esse tempo médio para a primeira falha, ele também pode ser, nesse caso aí, o tempo médio para a conclusão dos reparos feitos. Então, como a gente vê também nessa imagem aí, a confiabilidade, ela depende dos desempenhos das atividades realizadas em cada fase do processo. Desde a seleção de materiais, né, a gente passa pela produção, até a manutenção e o reparo. Em cada nível, né, seja nos negócios, no sistema ou nos componentes, e em cada estágio, seja no pré-desenvolvimento, desenvolvimento do projeto ou no pós-desenvolvimento, a gente deve avaliar aí o desempenho para assegurar a máxima disponibilidade, garantindo então uma melhor confiabilidade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos a respeito de otimização de projeto, objetivando a simplificação do projeto para a redução de custos, e aprendemos também a respeito de confiabilidade, buscando sempre ter a maior disponibilidade possível para ganhar em competitividade no mercado com o produto. Eu espero vocês na nossa próxima aula.